Patrícia. Mas vamos trazer aqui. Profeta, olha aí, Márcio. Como é que você tá, rapaz? Tá bem? Rapaz, graças a Deus. É? Renovado. Renovado? Deixa eu ver. Renovado. Eu mandei o filme lá do supermercado que eu fui com a minha esposa. É 1h40 aqui de casa. A gente tem que ir para comprar galinha. Galinha de. Como é que fala aquela galinha? Roceira? Caipira? Roceira. E minha esposa ama galinha. E cabeça de salmão, desse tamanho a cabeça, minha esposa gosta do peixe, só come a cabeça do salmão, cabeça do tamanho. Então, eles falam que quando eles pescam o salmão, diz que lá no mar mesmo eles já cortam e já jogam a cabeça fora, então eles estão levando a cabeça para vender? Eu não sei, é a primeira vez que eu vi. Não é do salmão, não, é do outro lá, né, que a gente faz na época da quaresma, como é que chama? É o outro peixe lá que a gente só acha o corpo dele, não acha a cabeça, esqueci como é que chama. Não sei. A minha esposa, aqui em casa, ela come a cabeça do peixe também, é a única que faz isso aqui. Eu tiro a minha esposa, mas ela gosta. Tem muita vitamina. Principalmente onde que ali os olhos, é aquela vitamina que tem, igual nos pés de frango também, tem muita vitamina. Tem muita vitamina. Nossa, de tempo em tempo, de 2 em 2 meses, para a gente testa lá, porque lá tem um restaurante brasileiro também, né? Eu comi 2 coxinhas e 2 pão de queijo. Matando a saudade. Foi muito bom. Muito bom, Márcio. Aqui em Uberlândia tem aquele supermercado também, só que eu não vou falar nome, né, pra gente não pagar pela propaganda, mas tem aqui o supermercado que tem aqueles peixes que o senhor mostrou, né, tem vários tipos de peixe congelado. A sacerdotisa Lara está dizendo que chama bacalhau. Isso, o bacalhau que a gente não acha a cabeça dele. Bacalhau, que ele é o salgadinho, não é? Eu já comi, acho que umas 3 vezes bacalhau. Sim, mas você sabe como é que você tira o sal dele? É um cenário de peixe, mano. Ó, você sabe como você tira o sal? Sal com sal. Você põe em ferver, ela que estiver borbulhando, você pega 2 colheres de sal fino e joga em cima, e aí deixa mais um pouquinho, aí você enxaga o sal, tira o sal. É interessante. A sacerdotisa Maria Carmen disse que ela gosta de cabeça de peixe também, ó. É muito bom. Da Holanda, né? O da Holanda, eu acho a irmã. Amém, meu pai gostava, né? E aí a gente pegava muito traíra, né? Na fazenda que a gente morava. E aí ele fazia tipo um pirão. Aí ele falava assim, agora é minha parte. Eu brecava o rosto tudo, a mão, desmontando a cabeça do peixe. Pirão é bom, rapaz. Pirão, eu amo pirão muito também. Com oizinho. Bolinho de bacalhau, olha só. Amado, pedi a oração da consciência, não vai ficar falando só de comida aqui. Então, nós não para. Glória a Deus. Obrigado, Pai. O Senhor trouxe aqui para nós o profeta João Batista. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter trazido essa bênção aqui para a nossa igreja. As experiências do profeta, Pai, a tua voz dentro dele, o andar, tudo que o Senhor está fazendo com ele, está compartilhando conosco, nos dando tanta alegria no nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter agora feito aqui essa chamada aqui, o profeta, chamada especial. Ele vai estar aqui conosco compartilhando as tuas mensagens, os seus sentimentos que o Senhor tem para cada um de nós. E o Senhor já sabe quem vai ouvir, né, Pai, que ora ao redor do mundo, etc. O Senhor sabe de tudo isso. Abençoe, então, Pai, derrama sobre ele o teu amor, a tua água viva, que ele vem agora falar para nós a tua vontade, o teu sentimento nessa hora de hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou contar uma historinha para começar. Que a onça, ela nasceu lerdona, então ela queria aprender igual o gato, né? Que o gato, ele é ágil nas caças. Aí a onça pediu pro gato ensinar ela. Aí o gato ensinou vários golpes, vários mesmo. Quando estava lá na frente, a onça astuta falou assim, agora ele já me ensinou tudo, eu vou fingir que estou dormindo, na hora que ele dormir eu vou lá e como ele, né? E assim foi. E aí um dia a onça deitou num cantinho lá e fingiu que estava dormindo, e o gato
esperto também, deitou de um lado, fingiu que estava dormindo. Aí a onça pegou e pulou para pegar ele assim, aí ele deu 7 pulos para trás. Aí a onça pegou e falou assim: ué, você me ensinou todos os golpes, mas isso você não me ensinou. Ele falou assim: nem tudo a gente ensina o inimigo. Nem tudo a gente ensina para as pessoas que têm má intenção com nós. Então, a mesma coisa, o Senhor, ele tem coisas para cumprir na nossa vida, não por nossa glória, mas pela glória dele, porque Deus é o Criador, então ele escolheu nós, ele separou nós para alguma coisa. E no processo do caminhar, no processo do ensinamento, no processo de você entender o que é seguir os caminhos do Senhor Jesus, quando Deus entende que você está sendo moldado, está sendo forjado pelo Espírito Santo, lá no final, Deus faz cumprir o que Ele quer na sua vida. Então, nem todos esses processos a gente fala, porque assim como Deus usa a gente para levar a palavra do Senhor, o Espírito maligno também, ele te tenta, ele tenta algo com a sua vida, ele tenta alguém fazer alguma coisa com você, para você falar, e aí o inimigo fica sabendo o que Deus tem na sua vida. Então, nem tudo o que acontece na sua vida é pro mal. Nem tudo que vem acontecendo é pro mal. O inimigo, às vezes, o maligno, usa pessoas para tentar te afligir com alguma coisa, para te tirar do propósito. Mas Deus, como Ele é o Criador, Ele que sonda os pensamentos, a intenção, Ele permite com que isso aconteça. Às vezes, mesmo assim, igual comigo mesmo, a gente não faz tudo certinho, né? Mas Deus, ele tem as permissões das correções para a gente entender na onde que a gente estava fazendo errado e na onde que é que a gente aprenda a seguir a voz de Deus, o caminho de Deus. Então, o Senhor vem me corrigindo nisso. Uns dias para trás, eu estava sendo falho em alguma coisa e os irmãos foi usado para abrir a minha mente, que estava errado. No começo, eu fiquei meio perdido, porque eu assustei da situação. Então, quando você está fazendo algo de errado, você não vê. Mas Deus usa pessoas que estão ali dos lados, na promessa, né, na igreja que você está, Deus usa pessoas para ver o que está errado na sua vida, para Ele te alertar, né, para abrir sua mente, ó, não está certo isso. Louvado seja Deus. Então, assim, é interessante que quando acontecer isso com os irmãos, chama aquela pessoa no particular e fala assim: ó, irmão, tá errado isso, medita, ora, né? Para as pessoas não te envergonhar no meio dos outros, né? E o Jesus, tudo que ele passou, ele foi chutado, cuspido, humilhado, envergonhado, para ele levar sobre si todos os nossos pecados e sacrifícios. Então, nós não precisamos ser envergonhados por ninguém, né? Mas a gente pode ser corrigido pelo Espírito Santo. Amém? Então, pensando em tudo isso, e hoje mesmo que o Senhor me trouxe essa palavra, e uma mensagem que está aqui no Provérbios 17, pois assim diz o Senhor: em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Glória a Deus. E a palavra que o Senhor me trouxe foi sobre a história de José, do Egito, né? José, ele era sonhador, ele contava o sonho para a família, e durante o processo, você lê do capítulo 37 até lá no 50, você vai entender a vida de José. Tem toda a história dele, né? Então, foi eu creio que uma tentativa do mal para tentar tirar aquilo que era o sonho de José. Mas Deus, como sabe todas as coisas, Deus permitiu com que tudo acontecesse com ele, para ele chegar a ser rei. Então ele foi forjado pelo Espírito Santo, ele foi tentado, passou por muita coisa. Foi tentado pelos irmãos, foi tentado na prisão, foi tentado pela mulher do rei, né? Mas ele não caiu nessa tentação. Foi fácil para ele? Não foi, né? Ele foi colocado em presídio, depois ele foi colocado como ajudador do rei, de confiança,
depois ele foi tentado pela mulher do rei, né? Foi um processo. Então, na nossa vida é o mesmo jeito, né? Eu já fui tentado por várias situações, né? Por violência sexual, já fui tentado por mulheres. Eu também fiz práticas que só a misericórdia de Deus, né? Que o Senhor já me perdoou sobre isso, e eu peço perdão às pessoas, né? A quem eu possa ter magoado durante a vida aí, alguma palavra que eu falei, né? Mas que Deus abençoe a todos, né? Em nome de Jesus, amém? Então, a palavra do Senhor que o Senhor me trouxe está em Gênesis 50. Glória a Deus, aleluia. Pois assim diz o Senhor. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Glória a Deus, aqui quando o seu pai já estava no final da vida, né? Estava prestes a ser morto ali, né? No momento que ele morreu, né? Então José, ele chorou. E José ordenou a seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Isso aqui é quando o pai dele já estava morto. José fez com que prometesse, né? Que José ia cuidar dele lá no final, e ele fez tudo que o pai dele pediu, né? Louvado seja Deus, cuidou de tudo. Aqui você vai entender o processo, como que Deus moldou a vida de José, como que Deus transformou a vida dele, né? Que ele sentiu muita angústia, ele passou muito mal, passou muita coisa, mas depois Deus fez uma viravolta e transformou o pensamento dele, né? Fez ele do sonho à realidade. Então Deus, ele vai fazer isso com os remanescentes, né? Com as pessoas que o Senhor está moldando. E ele está moldando, purificando, corrigindo, para da hora que Deus chegar no que ele quer, eu creio que uns aí já está nessa transformação, igual o profeta Geraldo, né? Deus já fez uma chave de mudança na vida dele, ele está bem transformado, louvado seja Deus, né? Então, assim, é com nós. Então, a promessa de Deus vai se cumprir, né? Só que para a gente chegar no que Deus quer, lá no final, quando ele revelar na vida de cada um, e aí Deus é Deus, né? Assim como ele fez com José. E lá no 3 fala assim, de cumprir, vamos de novo, né? Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou a seus irmãos servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. Então os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que embalsamaram. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro, e em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Para você ver, José, o pai de José pediu para ele fazer isso, né? Glória a Deus. Jacó. Glória a Deus. Agora, pois, te peço que eu suba para a sepultura a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. Também subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozem os seus meninos, suas ovelhas e suas vacas. Subiram também com ele tanto carros como cavalo, cortejo foi grandíssimo. Chegando eles a
eira do Espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, luto na eira do Espinhal, disseram a esse pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se ele de Abel Mizraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe seus filhos assim como ele ordenara, pois os seus filhos levaram a terra de Canaã e sepultaram na cova do campo de Mexpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura de Efron, de Etel, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito e seus irmãos todos que subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José, seu pai, já morto, disseram, porventura odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Aqui os irmãos reconhecendo que fizeram mal, né? E achando que José ia devolver com a mesma intensidade. Portanto, mandaram dizer José, teu pai ordenou antes da morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, transgressões dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele, dizendo, estamos aqui para ser teus servos. E José disse, não temais, porventura estou eu em teu lugar de Deus? Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, e ele a casa de seu pai, e serviu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os seus ossos daqui. E morreu José na idade de 110 anos. Então o embalsamaram e puseram num caixão no Egito. Olha só para você ver, os irmãos, depois de tudo que eles tentaram contra José, eles acharam que José ia devolver com a mesma intensidade. Mas como José ele foi corrigido pelo Espírito Santo naquele tempo, que ele foi forjado, né, pelo Senhor, foi moldado no presídio, por tudo que ele passou, e depois ele foi usado para revelar o sonho do faraó, e depois ele foi se transformado em o rei do Egito. É só para você ver como que é o processo de Deus na nossa vida, né? Deus, ele tem o processo do caminhar de cada um de nós, e no final ele vai falar o que ele quer de nós. Então o Senhor, ao longo dos dias, ele vem revelando para mim, só que por enquanto ele falou assim que não é para me anunciar, o que ele vai fazer lá no final. Mas ele não quer que a gente fique, que a gente negue de ouvir a voz de Deus. Se tiver que levar a palavra para onde que foi, é isso que Deus quer, que ele fala que a aliança dele com nós
é para que nós levamos a palavra para as nações, e para todo lugar que ele nos levar, ele coloca as palavras, né? Deus coloca as palavras na nossa mente, tanto para você comer, dormir, trabalhar, quanto para você levar a palavra do Senhor. Eu pensei em tantas palavras durante hoje, à tarde, e tem muitas palavras que o Senhor vem colocando agora, que ele vai colocar mais ainda por onde a gente for. Então, o Senhor, de todas as coisas que vai acontecer, que nós estamos aí, eu creio que nós estamos na dor de parto, do 6º para o 7º milênio, nós estamos vivendo lá o Apocalipse 6, né, que é os cavaleiros, que nós estamos vivendo a época do falso Cristo. Deus é permissão de Deus, e ele não é para fazer mal, mas ele vai permitir que o maligno venha tentar contra o ser humano, para as pessoas entenderem qual que é a plenitude de Deus. Não é para fazer mal, porque Deus não é mal, só que ele é justo, ele é o juiz. Quem bate o martelo no final é Deus. Então nós somos usados para levar a palavra do Senhor, o evangelho, para abrir a mente das pessoas, como que Deus age, né? Não só na vida das pessoas no geral, mas na nossa vida também, né? Então nós somos escolhidos por Deus para levar a palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem muito plano ainda, muito lugar para nós levar a palavra, em nome de Jesus. Não só aqui na live, mas pessoalmente. Amém? Glória a Deus. Deus não quer que a gente fique aqui guardado, não, pastor. Quer que a gente tire a gente para a gente levar a palavra para onde ele levar. E a gente ficar ligado para ouvir a voz de Deus na hora que ele chamar. Ele não quer você no sofá, não, né? Eu não fico no sofá, né, pastor? Mas assim, nesses dias agora, já tem bem uns 15 dias, que o senhor me deixou mais escondido aqui, para mim ler a palavra, né? Meditar na palavra. E hoje ele falou para mim assim que nós temos que viver um renovo. O senhor quer fazer um renovo na nossa vida, para a gente levar a palavra do que as coisas que vai acontecer. São coisas novas, né? E o mundo nunca viveu essas coisas novas que vão estar por vir aí. Então não vai ser fácil, né? Mas Deus é Deus, ele não perdeu o controle, né? Amém, é um Deus muito, muito bom, muito carinhoso, muito... Sim. Não vai largar a mão da gente de jeito nenhum, não vai de jeito nenhum, a gente pertence a ele. Assim, esses... Como é que ele fala? Como é que ele fala? Mesmo se a mãe não alimentar o neném recém-nascido, eu não te largarei nem como a mãe não larga o neném que mama nela, e ele falou que mesmo se ela abandonar o bebê que mama nela, ele não abandonaria a gente. Não tem uma coisa assim, mais ou menos? Tem, mais ou menos assim. Eu creio assim, igual a minha irmã, quando ela teve a minha sobrinha, não deu leite, né? Secou, né? O leite dela não saiu. Mas tinha uma vizinha de frente que estava amamentando e ela serviu como mãe de leite para minha sobrinha, para você ver como é que Deus age, né? Então ele não ficou na falta, né? Do leite. Amém. Eu queria só fazer uma oração aí para os irmãos ao redor do mundo, por favor. Para nós Amém. também. Em nome de Jesus, né? Vem despertar. Amém. Deus, ele quer um renovo na nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe a todos, Pai. Que perdoe as falhas, né, Pai? Que nós não somos perfeitos, mas perfeito é o Senhor. Eu peço que o Senhor abra a mente das pessoas, daquelas pessoas que doam, que oram, que jejuam, que nós somos remanescentes e dependentes do Senhor em tudo, né, Pai? A palavra do Senhor fala assim, que em tudo dá graças, mas em tudo mesmo, na tribulação, na angústia, na dor, no amor, em todos os lugares. Nós dependemos do alimento da alma e do espírito, Pai. Que a gente aprende a se doar e a doar para ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém? Jesus se doou, né, pastor? Jesus se doou, ele era obrigado, então ele se doou por amor. Amém? A sacerdotisa Lara põe aqui aquele... É da mãe que... A filho que mama. Tem muitas palavras em português que eu não lembro mais, amado. Amamenta, mama, né? Tem muita coisa assim. Eu não lembro mais, não lembro. Só vai vir para cá e nós vamos ensinar o senhor de novo. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, que todo o seu andar, todas as coisas que você falar, todas as coisas que você agir, todas as pessoas ao seu redor sejam grandemente abençoadas pelo Senhor que trabalha dentro de você, amado. Em nome de Amém. Jesus, eu declaro pela igreja. Amém, amém, amém. Seja tremendamente abençoado. Providencie o maná para nós, em nome de Jesus. Sim. Vai sim. Amém. Fica na paz, querido. Amém.
Beleza.